Oi, gente! Tudo bem com vocês? A segunda temporada de Quem Matou Sarah já está entre nós e nesse vídeo eu faço duas partes. Um primeiro momento onde eu faço uma análise sem spoiler para quem ainda não assistiu a série e em um segundo momento eu faço um final explicado contando um pouquinho da trajetória de cada personagem ao longo da temporada. Se você somente quiser conferir essa parte, clica nesse minuto que está aparecendo em tela, porque você pula exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like no vídeo e bora de análise. Bem, pessoal, pra quem não sabe, eu cheguei a analisar a primeira temporada de Quem Matou Sarah, assim quando lançou na época na Netflix. Vou deixar aqui em cima nos cards de informação pra vocês. E bem, gente, nessa segunda temporada a gente tem um ritmo muito parecido com a primeira temporada. A gente tem muito mistério, muito dramalhão, muito suspense, segredos, intrigas, traições, enfim, gente, tem muitas reviravoltas, assim como na primeira temporada. E muito lembra, gente, uma grande novelona, né? Pra quem não sabe, a série é mexicana, então não é de se estranhar que a produção tenha um teor muito parecido com uma novela. E não me entenda mal, hein? Eu adoro esse ritmo de novela que a série tem. Bem, eu diria pra vocês que na primeira temporada da série, a gente tem a pergunta quem matou Sarah como um grande fio condutor da trama. Mas nessa segunda temporada temos uma pergunta tão importante quanto, eu diria que talvez até mais importante do que quem matou Sarah. A pergunta de ouro aí da temporada é: quem é Sarah? Como dá pra gente ver pelo trailer da Netflix, essa segunda temporada a gente conhece uma Sarah um pouco diferente. Uma Sarah que não foi tão explorada na primeira temporada e é a grande reviravolta aí do último episódio da primeira temporada. A Sarah se revela uma personagem muito mais sombria nesse segundo momento e a gente começa a descobrir coisas do passado dela que, gente, são um pouco densas. Muitas verdades escondidas sobre a família da Sarah vêm à tona. Inclusive, gente, a gente pode ver algumas coisinhas escondidas no trailer que eu não vou revelar pra vocês. Mas, gente, se na primeira temporada os Lascanos foram muito importantes aí como grandes vilões da temporada, nessa segunda eles continuam presentes. Mas a família Guasman também ganha um destaque considerável. Bem, se o final da primeira temporada indica pra gente que quem matou a Sarah provavelmente foi o herói amando da Mariana, tudo muda, gente, nessa segunda temporada. E a gente começa a ter novas dúvidas aí sobre realmente quem matou a Sarah. E para o Alex, a melhor forma de descobrir quem matou Sarah, na verdade, é descobrindo quem é a irmã. O que a irmã fez no passado que pode ter motivado algumas pessoas, né? Na verdade, muitas pessoas, a querer matar essa menina. Bem, isso me incomodou um pouquinho na série, porque apesar de a gente descobrir que a Sarah era uma cobra de fato, a gente também descobre que a Sarah tinha certos problemas psicológicos que, né, não eram culpa dela exatamente. Então, fica um pouquinho chato isso na série, querer descobrir quem era realmente a Sarah, porque parece que tá justificando a morte da guria, como se quem matou a Sarah tivesse agindo de uma forma justificável, né? Na verdade, a gente não tem que buscar uma justificativa para uma morte, né? A gente tem que encontrar os culpados. Mas tudo bem, eu não acho que é algo que se tornou cansativo na temporada também não, viu, gente? Bem, com essa mudança que aconteceu no ritmo da série, obviamente alguns vilões da primeira temporada acabam perdendo um pouco espaço aqui nessa segunda temporada, e eu vou falar pra vocês, o Cerza, o Sérgio, a Mariana não tem tanto destaque assim de vilão como tiveram no primeiro momento. Inclusive, eu acho que tem uma forçação de barra aí, principalmente com o Cerza. Parece que tudo que ele fez na primeira temporada, nessa segunda, é meio que justificável de alguma forma, e ele não é o grande vilão mais da história aí, né? Porque a gente sabe que existe uma pessoa culpada pela morte da Sarah, mas também existem outros vilões na série. E o César é um deles, mas nessa segunda temporada ele tem uma pinta de bom cidadão, inclusive. Estranho, né? Estranho. A tour do cassino, então, gente, é quase que esquecida. É mencionada aqui e ali, mas nada com grande foco. Porém, gente, se o César e o Sérgio perdem um pouco de espaço nessa segunda temporada, saibam que outros personagens vão ganhar maior destaque nessa segunda temporada. E eu acho que isso é ótimo, porque abre espaço para renovação e não fica repetitivo a trama pra gente. Ó, se preparem, porque a gente vê muito da Marifer e também um gostinho aí de quem realmente é o Nicandro, um personagem chave que na primeira temporada ficou um pouquinho mais de canto. Olha, algo também que teve muito agora nessa segunda temporada, que eu não me lembro de ter tanto na primeira temporada, ou pelo menos não me impactou se teve, é o número de mortes que a gente tem agora. Muita gente morre, pessoas importantes no elenco de certa forma, então assim, se preparem emocionalmente, viu? Mas da mesma forma, alguns personagens secundários já têm a sua trama resolvida agora aqui nessa segunda temporada. Por que eu digo isso, gente? Porque, obviamente, assim como a primeira temporada, a gente tem um gancho gigante aí para uma terceira temporada.
Isso não significa que a gente não tem um desfecho meio que concluído nessa segunda temporada. A gente tem muitas respostas, mas ao mesmo tempo temos aquela coisinha que, olha, abre uma possibilidade de fazer uma terceira temporada. Uau, explosiva também. Acho que também rolou uma ou outra pontinha solta que me incomodou um pouquinho e eu fiquei me perguntando depois de assistir a série, fiquei voltando nos episódios. Vou tentar comentar alguma dessas pontinhas soltas na segunda parte do vídeo, então se você ainda não assistiu a série, depois quando você assistir volta também, confere a segunda parte do vídeo, tá? Não esquece. Mas, no geral, eu acho que a série me prendeu bastante e eu gostei dessa segunda temporada. É um grande novelão, gente. Não tem como negar. Tem muita traição, muita reviravolta, mas eu gostei demais, me prendeu até o final. E com certeza, se tiver uma temporada, e eu espero que tenha, eu assistirei. Bem, se você já assistiu a série, me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a sua percepção sobre a temporada. E um recadinho importante, gente, não esquece de colocar um alerta de spoiler no começo do seu comentário pra ninguém que tá aqui, né, lendo os comentários e não assistiu a série tomar um spoiler, tá? Não esquece. Bem, agora eu vou para a segunda parte do vídeo, onde eu faço o final explicado e explico a trajetória de alguns personagens. Então, se você ainda não assistiu a temporada, não perde tempo. Vai lá, assiste, depois volta e termina o meu vídeo, beleza? Mas não esquece, deixa o like antes disso aí, tá bom? E bora de final explicado. Bem, pessoal, para essa segunda parte do vídeo, assim como o final explicado, eu também acho muito importante explicar para vocês a trajetória dos personagens aí, dos principais personagens que a gente tem nessa série, porque muitos deles tiveram alguma resolução, então provavelmente a gente não vai ver tanto deles numa terceira temporada. Outros, né, tem um final que é bem aberto de certa forma. Então, ó, vem comigo que eu explico pra vocês. E lembrando que boa parte das coisas que eu vou falar pra vocês podem ter certas alterações numa terceira temporada, né? Dado aquele finalzinho com o Nicandro, mas eu já chego lá. Bem, muitas pessoas, incluindo eu, acreditaram que no final da primeira temporada, embora tivesse grandes dúvidas sobre quem poderia ser a Sarah, né? Enfim, maiores informações sobre o passado da guria, ainda assim a gente tinha certa convicção de quem foi o responsável pela morte dela, né? A gente acreditava que provavelmente a Mariana, né, mandou o herói cortar lá as cordas e, consequentemente, causou a morte da Sarah. Porém, gente, que tour que aconteceu. Vamos lá, vamos lá. Bem, gente, aquela faquinha que foi responsável por cortar o equipamento que matou a Sarah rodou de mão em mão, gente. Bem, ela tava na mão do herói porque o herói tava tentando cortar o equipamento que, né, causou a morte da Sarah, mas o Nicandro chega, atrapalha ele e depois a gente descobre que quem realmente cortou a cordinha foi a Marifer. Ou a gente pelo menos acha que foi a Marifer, dada a reviravolta aí que o Nicandro fez no final. Bem, gente, logo no começo da temporada, quando o herói confessa pra Mariana que não foi ele que cortou a cordinha do equipamento que matou a Sarah, a Mariana, gente, faz o quê? Elimina o herói, né, porque ela quer abafar o caso e também agora ela tá puta da vida com o herói, né, porque provavelmente pode ter sido um dos filhos dela o responsável pela morte da Sarah. E bem, gente, um mistério que foi dado no final da primeira temporada e é bem resolvido agora nessa segunda é acerca daquela ossada encontrada no jardim. A gente descobre que aquela ossada é do Abel, o antigo vizinho da família da Sarah e pai da Marifer e da Clara. E o grande plot twist é que o Abel também é o pai da Sarah, já que ele estuprou a mãe dela. Bem, o cara tinha transtornos psicológicos e é mandado, né, para uma clínica, para um manicômio. E por isso ele ficou tão ausente aí durante alguns anos. Só que depois de um tempo, a mãe da Sarah começa a perceber que a filha talvez, né, tenha um comportamento muito parecido com o do pai e vai consultar um médico. Chegando nesse médico, né, dá a entender pra gente que o médico fala, ó, você precisa descobrir um pouquinho mais sobre o pai também, né? A gente pode ir atrás disso para tentar entender o comportamento, né, da sua filha, provavelmente algo genético, herdado do pai. E assim a mãe da Sarah vai atrás do Abel e, consequentemente, ele é introduzido na vida da Sarah, já que a Sarah tem uma paranoia aí e acha que todo mundo quer matar ela. Então ela desconfia que a mãe tá indo ao médico porque a mãe provavelmente quer encontrar uma forma de matar ela. E ela acaba descobrindo que a mãe estava procurando o tal de Abel, já que a Marifer, né, é a X9 que conta para a Sarah. Não demora muito, a Sarah entra em contato com Abel e descobre toda a verdade, que ela é filha dele e ele tá pedindo ajuda dela para conseguir uma grana. O que ela não sabe é que quando ela der essa grana para ele, ele vai fugir. Ele desaparece do mapa por um tempo, depois reapareceu na casa da Sarah quando ela estava sozinha. E, né, ele quer matar a Sarah, enfim. Ele também confessa que matou a esposa dele. E, nesse momento, a Sarah liga pro César, pede pro César vir. E o César vai lá e mata o Abel. Depois o César, junto do Sérgio... Nossa, pera, Sérgio. Depois o César
junto com o Sérgio, o seu sócio, né? Os dois enterram o Abel e o Sérgio fica com os documentos do Abel, porque é bem inteligente da parte dele. Ele usa o nome do Abel para conseguir, né, fugir ao longo do tempo, né? E conseguir ficar um pouco invisível aí perante a polícia, perante a lei. Só que o que ninguém sabia, nem o Sérgio, nem o Sérgio, é que... Gente, tá me confundindo. Sérgio, parece nome de dupla sertaneja, né, gente? Enfim, o que ninguém sabia é que a Sara tinha uma fita registrando, né, o depoimento, né, do Abel, contando que ele matou a esposa e confessando algumas outras paradas, e também que a Sara tinha deixado, né, um mapa do tesouro, um mapa entregando, né, a localização do Abel. Anos depois, quando o Alex encontra o cadáver, ele fica sob investigação, afinal, né, ele é um ex-detento, né, e se um cadáver é encontrado no jardim dele, quem é o principal suspeito da morte daquela pessoa que tá enterrada, gente? O ex-detento, né? E aí o Lorenzo, né, o marido do Chema, entra como advogado dele nessa história. Então lembrando que boa parte aí da temporada acontece enquanto o Alex está sob investigação da morte do Abel. E é uma corrida contra o tempo, porque o Alex tem que, né, conseguir provas para comprovar que ele não matou aquele cadáver e também, né, descobrir quem é aquele cadáver, né? Pra, consequentemente, provar quem matou ele e que não foi o Alex, né? Gente do céu, que confusão que o Alex tá metido! Jesus! Uma segunda revelação que a gente teve no final da primeira temporada e foi super bem desenvolvida agora nessa segunda temporada é acerca, né, de quem realmente é a Marifer. A gente descobriu que ela é aquele contato misterioso, anônimo do Alex, né, a Diana, e basicamente ela também tá atrás da vingança dela. Ela faz a vingança dela. Já que a mãe dela e da Clara, a Cristina, trabalhava para a família dos Lascanos e a mãe dela desaparece do mapa, do nada. A gente sabe que quem matou realmente a mãe dela não foi nenhum dos Lascanos, né, e sim, né, de fato, o próprio pai dela, mas ela não sabe disso. Então, desde o princípio, ela tá tentando fazer a vingança dela contra aquela família. E o que é muito estranho pra gente é que a gente tem essa mega reviravolta, né, e descobre que na adolescência dela, ela que era super BFF da Sara, mesmo assim ela decide matar a amiga, né? Naquela história do paraquedas. Já que ela vai de penetra naquele fim de semana que ocorreu a morte da Sara, ela escuta várias conversas paralelas e sabe que a Sara provavelmente vai, né, ir naquele equipamento, então ela vai lá e faz um serviço sujo. E muitos de vocês podem se perguntar, por quê? Por que ela fez isso com a Sara? Bem, gente, a minha teoria é que assim como a Sara e o pai dela, o Abel, a Marifer também tem alguns transtornos psicológicos. Pra mim é a única justificativa, porque, gente, quem em sã consciência vai matar a BFF dessa forma, gente, né? Pode ter todos os motivos do mundo, mas, né? Não tem muita justificativa. Bem, mas parte da vingança da Marifer consistia, né, em obter a informação por parte da família dos Lascanos de modo forçado, já que ela descobre que o Chema e o Lorenzo estão tentando engravidar, então ela coloca a Clara, a irmã dela mais nova, na jogada. A Clara vira a barriga de aluguel do Chema e assim, quando a Clara tivesse para parir a criança, né, tivesse o bebê, ela usaria a criança como chantagem, né, uma forma de obter informações da Mariana, né, e da família dos Lascanos. Mas o que ninguém contava, nem a Marifer, nem a Clara, nem o Chema, nem o Lorenzo, ninguém contava com isso. É que o boy lixo da Clara iria ficar enchendo o saco do Lorenzo e do Chema, iria tentar chantagear eles também, e aí dá ruim porque o Chema acaba matando ele com uma facada. E aí o que acontece? Eles precisam se livrar do cadáver, se livrar de provas, e o Chema pede ajuda do Alex. E aí ele fica devendo uma pro Alex. O que eu achei estranho. Afinal, o Lorenzo já era o advogado do Alex, né? Ok, tudo bem, né? O que o Alex fez por eles é ilegal. Mas, mesmo assim, gente. Mas temos um desfecho super trágico pra essa história e essa trama, já que o irmão daquele boy lixo reaparece e mata o Lorenzo. Eu fiquei muito triste. Gente, quem mexe com a família dos Lascanos tá lascado. Não é possível, gente. O Lorenzo não tinha nada a ver com aquela história. Coitado, só se deu mal do começo ao fim. Outra pessoa que se deu super mal nessa história foi a Clara, já que a Marifer descobriu a verdade sobre o pai dela, sobre a mãe dela, lá por meio daquela fita na casa do Alex e tal. E aí, gente, o que acontece? Antes disso, ela tinha pressionado a Clara para obter informações com a Mariana, né? Afinal, quando ela descobre da morte do Lorenzo, é muito provável que o Chema não queira cuidar da criança sozinho. Então ela fala, Clara, vai logo atrás dessa mulher, da Mariana, e tenta, né, obter alguma informação sobre a nossa mãe. E aí dá ruim, porque quando a gente tem aquele conflito, né, entre Clara, Mariana e Marifer, a gente tem a morte da Clara, já que a Marifer acidentalmente atira na própria irmã
e mata, além da irmã, também o bebê do Chema. Ou seja, coitado do Chema, ele ficou sem nada, sem o marido, sem bebê, sem a amante. Não dá pra falar que a Clara era amante dele, de fato, né? Porque não era. Mas enfim, ele ficou sem nada. Então, o que ele faz? Ele decide pagar a dívida que ele tinha com Alex e, ao mesmo tempo, né, ter um rumo na vida dele, né? Se é que dá pra falar que é um rumo isso. E ele se declara culpado pela morte do boy lixo e também do Abel. Que, na verdade, quem matou Abel foi o pai dele, o César. Que se deu bem nessa história, aparentemente. Mas eu já chego lá. E comentando sobre um personagem que eu ainda não mencionei aqui, o Rodolfo, né? O outro irmão da família, o ex da Sarah. Dá pra perceber que ele tá se tornando o pai dele, né? Ele tá virando o que o César é, ou era. E ele coloca a culpa de absolutamente tudo no Alex. Se choveu, culpa do Alex. Se fez sol, é culpa do Alex. E aí, pelo menos tratando sobre o desfecho dele e da antiga esposa dele, a Sofia. A gente sabe que ela tá esperando um bebê que é, né, teoricamente, irmão do ex-esposo dela, mas neto do sogro dela, filho do sogro dela. Gente, é cansativo só de explicar. Enfim, a gente sabe que ela tá esperando um bebê, né, que, enfim, tem laços sanguíneos complicados. E a Mariana tá muito interessada nesse bebê, ela quer criar ele como lascano. E aí, a única solução encontrada para esse bebê crescer fora daquela família extremamente problemática é tirar ele do país. Então, o Rodolfo, junto com o Bruno e com o ex-marido da Sofia, os três se unem para conseguir fazer a Sofia fugir do hospital com o bebê dela, e eles fogem e vão embora para bem longe, né? E sabe lá Deus pra onde. E aproveitando o gancho e falando sobre a Elisa. Ela chegou, de fato, a ir pra Madrid fazer o mestrado dela, mas quando ela volta, gente, dá ruim e ela é sequestrada. Mas depois a gente tem um desfecho feliz pra ela, né? Porque dá tudo certo pra ela. O Sérgio é morto pelo próprio pai dela. Ela é salva pelo mozão. E aí, gente, ela fica um pouco piradona e decide tacar fogo no Império dos Lascanos e acabar com aquele cassino. Achei mais do que sensato da parte dela. E aí é quando a gente tem o desfecho também da Marifer, já que a Elisa vai tacar fogo em tudo, o Alex, descobrindo isso, vai atrás dela e a Marifer segue ele. Chegando lá, a gente tem aquele trágico desfecho de novelona mexicana, onde a vilã morre queimada, né? E o Alex e a Elisa conseguem fugir. E bem, comentando sobre o grande vilão aí da primeira temporada, que nessa segunda temporada se tornou um vilãozinho, e a gente até esqueceu quase que ele era um vilão, o César. Basicamente, tudo que ele fez de ruim dá em nada, né? Ele dedurou o sócio dele, por isso que o Sérgio foi preso, depois ele quis fazer a vingança com a filha dele, a Elisa, e o César basicamente ficou foragido durante muito tempo. Quando ele reaparece, é só pra contar, né, sobre o sequestro da filha dele e a ameaça do Sérgio. Mas logo em seguida ele faz algo, gente, que eu fiquei tipo, não é possível que ele planejou isso, gente. Não é possível! Foi inteligente da parte dele, mas não é possível! Ele simula a própria morte dele de forma bem eficiente. E agora ele tá totalmente desimpedido pra viver a vida dele como ele bem quiser. Então a gente descobre que no final ele tá em uma ilha, né, paradisíaca, vivendo a vida dele, jogando bastante, né? E ele quer ter um filho chamado Alex, porque ele sempre desejou que o Alex fosse filho dele. E ele quer um filho como o Alex. Eu não acredito que um vilão desses teve esse desfecho. Estou indignada. E comentando sobre o Alex, ele conseguiu se livrar da investigação sobre aquele cadáver no jardim, então agora parece que tá tudo bem pra ele, de certa forma. Mas como nem tudo pode ser um final feliz, a gente descobre nos 45 do segundo tempo que o Nicandro e aquele doutor estão escondendo alguma coisa muito importante. Provavelmente a Sarah fez parte de algum experimento, gente. Se vocês bem repararem naquela ficha, né, que o Nicandro tá lendo. Mas a gente só vai descobrir de fato que projeto, que experimento foi esse e como que o Nicandro realmente matou a Sarah, né? Porque ele fala com todas as palavras que quem matou a Sarah foi ele e o doutor. A gente só vai descobrir tudo isso numa terceira temporada, se a série for renovada pela Netflix. Então já sabe, Netflix, trate de renovar essa série, hein? Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha tirado muitas dúvidas de vocês. Se você ainda tiver com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você achar que eu falei alguma coisa de modo equivocado, pode deixar aqui também. Se você gostou da temporada ou não, também aproveita, deixa aqui nos comentários. A gente se vê em outro vídeo. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Beijinhos e tchau, tchau!